Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias do On The Fla. Felipe Luiz é anunciado como novo técnico do Sub-17 do Flamengo. Luiz Henrique e Matias Vinha estão próximos de fechar com o Flamengo. Crédito do vídeo XPN Brasil. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem e deixem seu like. Isso ajuda no crescimento do nosso canal de notícias. Jogar, né, gente? O De La Cruz não veio para ficar escolhendo se entra ou não é. Ele vai jogar. Só tem um lugar para ele entrar, porque o Cebolinha tá muito bem desse lado. O Pedro não vai sair. É o Luiz Araújo que vai sair. Aí ele fala, tem o Arrascaeta, tem o Gerson, que chega, e tem esse cara que vai flutuar. Ele não precisa necessário. Ele vai jogar como jogava o Everton Ribeiro, um pouco mais aberto, vai que fecha e tal. É isso que vai acontecer. E aí não vai ter lugar pro Gabigol, Ué. E ele pode atacar com um lateral por um lado e um ponta por outro. As ultrapassagens podem ser. Por isso que eu acho que a lateral direita está em aberto. E acho também, você falou da reformulação, eu não tenho tanta certeza se a diretoria do Flamengo estava convicta dessa reformulação. Porque o Felipe Luiz aposentou por conta própria. O Everton Ribeiro, existia uma proposta na mesa de renovação por mais um ano. Ou seja, ele ficaria em 2024 se o Everton Ribeiro quisesse ficar por mais um ano. Então, são os caras que já estavam em um bom tempo que, se o Felipe Luiz não aposentasse, talvez permanecesse por mais uma temporada. Isso era conversado, a diretoria do Flamengo já sabia do prazo dele. Então, assim, por mais que seja uma decisão do jogador, que, aliás, o Felipe Luiz assumiu o comando do Sub-17 do Flamengo, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho disso também, vai continuar no clube, mas assim, já existia um projeto ali para ele. O Flamengo já sabia que isso ia acontecer. Ela não é uma reformulação abrupta, mas ela é uma reformulação. Mas não porque a diretoria quis fazer isso, porque foi uma opção do Felipe Luiz aposentar, porque a diretoria aceitou, né? Ok, você está encerrando sua carreira, entendemos que fechou o seu ciclo no futebol, mas não foi assim a diretoria dizer, seu contrato até dezembro, não queremos renovar com você. Isso não aconteceu. Não aconteceu com Everton Ribeiro. O Gabriel, essa história mal contada, Corinthians e Flamengo. O Flamengo o tempo inteiro quis ter o Gabriel, mesmo ele sendo reserva. Sim. Então eu não entendo que a diretoria do Flamengo queira fazer essa reformulação, Eu acho que entendendo que há uma mudança de ciclo. Acho que aquele ano que o Rogério é campeão brasileiro, perdendo aqui, se o Inter ganha aquele campeonato, aí talvez A quebra seria ali. A quebra seria ali. Foi o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians terminou bem em 2022, era para ter acontecido ano passado, vai acontecer agora porque foi muito mal. É uma história muito parecida. A diferença é que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival, e isso, obviamente, deu mais fôlego para esse time sobreviver mais um ano. Eu entendo tudo que você está falando, quero colocar o Zinho também nesse debate, pelo seguinte, eu acho que tem várias formas de você reformular, né? E quando você pega um time multicampeãozinho, como é esse Flamengo recentemente, você também não pode simplesmente abrir mão de todos os ídolos recentes. O Gabriel já está perdendo espaço, para mim isso é parte de uma reformulação. O Bruno Henrique tem um contrato vigente e longo agora, mas também não é mais uma peça indispensável e única opção como já foi. Eu digo reformulação mais nesse sentido, sabe? De entender que precisam chegar novas peças para que essas antigas possam não ocupar esse posto a médio e longo prazo. Se a gente pensar que do time que encantou o Brasil com Jorge Jesus, em 2019, só tem 2 jogadores titulares hoje. Gerson e Arrascaeta. O Arrascaeta e o Gerson. Então, se a diretoria não planejou isso, se tem tem jogador que aposentou, tem jogador que teve proposta boa e saiu, mas é uma mudança. Se você pegar o Palmeiras, que ao longo desse tempo disputa a maioria dos títulos com o Flamengo, Palmeiras, Flamengo, o Atlético primeiro chegou ali, aí agora o São Paulo ganhou um aqui, o Atlético Paranaense ganhou outro ali, o Fluminense ganhou a Libertadores, mas assim, esses anos todos, 2018 o campeão brasileiro foi o Palmeiras, né? Isso. Então assim, nesse tempo todo, você pegar aqui o Palmeiras, ele mantém uma espinha dorsal. Gustavo Gomes, Everton, Rafael Veiga, Zé Rafael, Rony tá ali, Dudu tá ali, Dudu saiu e voltou, mas foi uma temporada. Então assim, o Flamengo mudou muito, mudou bastante. Não foi só uma movimentação da diretoria, o Elton falou muito bem, alguns jogadores como o Diego Ribas, né, o próprio Felipe Luiz encerraram a carreira, mas assim, não sei se esses jogadores que encerraram a carreira, o Flamengo
estava já conversando para uma renovação, não tenho essa informação. Há mudanças também aí, muitas vezes por erro da diretoria, principalmente a saída do Dorival, na minha opinião, que foi ao longo de todo o ano eu falei, é um erro ter tirado o Dorival. Mas assim, teve muitas mudanças de treinador que cada um tem um estilo de trabalhar, tem um estilo de montar. Você vê, o Tite é totalmente diferente do Dorival. O Tite acha que o Gabigol não faz a função pelo lado, para fazer tem que fazer por dentro, atrás do Pedro. O Dorival jogou com os dois na frente, fazendo um meio campo no losango. E deu certo. Mas Não tinha o um Tite já homem falou que de não vê isso velocidade. acontecendo de novo, né? Essa que é a questão do Então, espaço. é característica, é isso que eu estou falando. A reformulação passa também pela mudança de tanto treinador e treinadores com visões diferentes. Então obrigou-se o Flamengo a fazer mudanças e buscar no mercado novas peças para encaixar no modelo que o treinador quer. Por que o Tite está querendo o Luiz Henrique de repente, mais um jogador de lado? Por que pede um outro zagueiro? Por que está pedindo um outro lateral para um modelo de jogo diferente? Porque ele não quer mais o lateral que é lateral, como é que o... Carreiro. Ou não. Submarino. Como é que é o lateral que só vai no fundo? Lateral submarino. Lateral submarino, só vai no Ele não fundo. gosta, ele não é a prioridade para ele. Ele prefere jogar com 2 pontas de velocidade. E o Mauro Naves matou muito bem. Não vai ser só 2 pontas, porque o meia pelo lado direito vai ser um cara que joga aberto, mas vem por dentro, constrói o jogo, que é o De La Cruz. Enfim, o que o Tite não pode reclamar é o seguinte: ele tem jogador de sobra para fazer 1, 2, 3 esquemas de jogo. O Gabriel, para vocês, é oficialmente reserva a partir de agora? Eu tenho a tendência a não gostar dessa ideia do Tite. De dizer que o Gabigol só joga de 8,5. Afasta ele do gol. Hã? Já afasta ele do gol, Claro. afasta ele da área. Isso é o seguinte, ó. O Gabigol, ele já durante esse período de férias, ele deu algumas entrevistas, diz que ele gosta de jogar na dele, que é o centroavante que flutua entre os zagueiros e os volantes, certo? E está sempre de frente pro gol quando tem oportunidade de bater. Ele bate muito bem na bola, ele é canhoto, é um ótimo jogador. Ponto. Ele de 8,5, o que é o 8,5? O 8,5 é o centroavante posicionado na área e o cara que vai chegar no centroavante. É o antigo ponta de lança. Né? É o jogador que não é centroavante e não é meia. Ele é o ponta de lança. Ele vai chegar aqui para encostar no centroavante. O Gabigol não vai conseguir fazer. Ontem ele não conseguiu. Ontem ele teve 3 oportunidades. Essa aí, por exemplo, que está passando aqui. O Mal contabilizou 3 oportunidades e uma ele bateu para fora, o goleiro tirou e a outra a conclusão saiu errada. Tem uma reclamação, inclusive, de um pênalti que poderia ter sido marcado, foi em Sim. cima dele, numa tabela com o Pedro. Foi. Há uma reclamação que não ficou muito maior, porque Também já não é o placar. do jeito que Aí tava. tem essa cabeçada do Bruno Henrique. Eu já disse aqui, e se for para jogar o Bruno Henrique é um cara que compõe o ataque muito bem. Ele joga aberto pela ponta, ele joga de centroavante, se precisar joga do lado direito. O Bruno Henrique é o cara. O Bruno Henrique, para mim, é o coringa disso tudo. O Cebolinha não joga de centroavante. Mas ele do lado direito, ele torce o nariz quando ele joga do lado direito. É por isso que o Gabigol está atrás do Bruno Henrique, nessa história. Aí você tem toda a razão. Essa questão, algumas coisas são curiosas, né? Quem era o técnico do Flamengo em 2022? No No 2020. final de 2022. O Dorival. Dorival. Hoje é técnico da seleção brasileira. 2022, quem era o técnico da seleção brasileira quando o Dorival era? E o Dorival ganhou tudo com 2 atacantes. Mas ele não tinha o Bruno Henrique, hein, gente? E o Cebolinha chegou oscilando muito. Mas aí, É diferente, o Cebolinha agora tá voando. Mas Mauro, aí que tá a Então história. é diferente, aí ele meteu 2 atacantes, mas o Bruno Henrique tava machucado. Mas aí que tá a história. Em 2019 também eram 2 atacantes. Era Gabigol e Bruno Henrique. Bruno Henrique não era essencialmente um ponta no time de Jorge Não, Jesus. ele caía pra dentro também. Então trocava era de lugar também com um Gabriel. 4-4-2. A diferença era que era o Bruno Henrique e Gabigol. Passou a ser Pedro e Gabigol. 4-1-3-2. Exatamente. Não é E o ponta do Tite, lugar. técnico da Copa do Brasil na Copa do Mundo, como eu falei, preferiu o Pedro, que era reserva, porque ele pensava o jogo com um centroavante como o Gabriel Jesus, por exemplo, ou o Richarlison. Jogadores de mais movimentação.
Então eu acho que o pensamento do Tite não mudou de 22 para cá. Eu lembro entre Corinthians, ele saiu, teve um ano sabático, né? Depois voltou e ganhou tudo. Ali ele mudou um pouco a forma dele pensar o jogo, né? Era mais defensivo, chamavam o Tite de cara do jogo reativo, retranqueiro. Não, lá ele E era aquele chamado Corinthians de era empatite, mais... que era o time do 1-1, do 1-0. ele voltou mais envolvente. Esse ano sabático do Tite, ele não mudou de ideia com relação aos conceitos Eu acho dele. que mudou, Vai continuar do mesmo jeito. Olha, eu acho que o que fez mudar a cabeça dele, a forma de jogar, foi ver que ele tinha o Vinícius Júnior para usar de um lado, um Rafinha do outro, um Antony do outro, porque ele também não jogava assim. Agora ele gosta de jogar assim. Aí ele chega e tem um Cebolinha para voar de um lado. Só que chegou o De La Cruz, não chegou o Luiz Henrique, se falava que queria da correria, senão seria um do lado, um do outro. O De La Cruz vai pôr aonde? Não vou tirar o Arrascaeta, tirar o Gerson, vai ser esse aqui. Quando não tiver ele, ok, Luiz Araújo. Por isso que ele começa o ano passado, Cebolinha e Luiz Araújo. Sim. E vem daquela seleção, daquele esquema de seleção. Então, ponta lá, Rafinha aqui, Vinícius aqui. A minha questão em relação a isso é que, assim, acho que um treinador vitorioso como é o Tite, experiente como é o Tite, com um elenco estrelado como tem o Tite, ele tem que ser capaz de jogar de mais de uma maneira. Ele não pode ficar preso nessa ideia dos dois pontas, ele não pode achar que, então eu vou tirar o fulano para se encaixar no meu modelo de jogo. Senão a gente vai fazer uma crítica que a gente faz aos treinadores jovens, aos treinadores com menos cancha, que assim, você tem um elenco estrelado na mão, você só joga de uma maneira com esse elenco. Não, ele não vai jogar só de uma maneira, mas ele não pode jogar com 12, por enquanto é com 11. Então vai Tudo ter bem, muita então vai gente ter hora que fora você vai ter que reserva, tirar não vai ponta ter e encher o meio Quem vai sair? campo. Não, uma hora vai jogar o Luiz Henrique, vai sair mas eu outro. tô com a Dani. Não, Juninho, não tô dizendo que ele vai jogar de um jeito só, não. Agora tem que ficar Não alguém no precisa banco. jogar com 12, não precisa jogar com 12, mas ele tem peças para ter esquemas diferentes. Sim. Não só ficar com a função de dois pontas abertas. Eu acho que a Já Dani não quer dizer serão isso, dois né? pontas abertas por Exatamente. causa do De La Cruz, Dezinho. O De La Cruz já não vai ser esse ponta tipo... Sim, mas pelo que você falou, assim, se não tivesse o De La Cruz, ele só ia ficar com isso. Não precisa. Não é que só ia Você ficar pode com botar, você pode até, dependendo de jogo, um jogo muito forte, duro, que o time adversário é muito ofensivo, você pode jogar com o Alan e com o Pulgar e o Gerson fazer esse lado direito, como ele já fez. O Tite já escalou assim, jogou o Thiago Maia, jogou o Pulgar e jogou o Gerson pela direita. Sim, Então, e agora tiraria quem do time agora, Zinho? Pode. Você tá falando do time passado. Não é que tirar. Lógico. Assim, a gente está muito discutindo de quem vai tirar. Eu acho que a temporada é longa e o Flamengo tem o privilégio de ter muitos jogadores de qualidade que o Tite tem que estar preparado para situações adversas que pode acontecer. O Arrascaeta vai para a seleção, às vezes machuca, toma cartão ali, então é bom ele treinar outras possibilidades com a característica de outros jogadores. Não ficar só no modelo de jogo. Como você tem um adversário que explora a ponta, então você vai botar o Cebolinha para correr para trás, em vez de explorar o teu meio campo de outra maneira, eu acho que tem maneiras de montar esse Flamengo. Sim, gente, eu também acredito. Não dizer que ele vai jogar só de um jeito. Depende do adversário. O dia que eu enfrentar o Fluminense é um jeito. É O dia que eu isso. enfrentar outro é outro. Agora ele vai ter um time base. Ele vai Sim. ter um time base. Se no meu time base, eu acho que jogam Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha, Pedro e De La Cruz. Não, você é a torcida do Flamengo toda. Então, e aí é o seguinte, os outros, no segundo tempo eu vou encaixar aqui. Contra esse adversário, hoje talvez seja melhor. Mas e se não der certo? Eu acho que o que gera esse debate é, porque o Tite já falou isso algumas vezes, né? Ele é adepto ao tal jogo posicional. Que é o jogador fica no setor da bola. E por isso ele tira um, coloca o outro, muda a característica individual do jogador, mas os caras jogam naquele setor. Aí você bota o Vinícius Júnior para marcar a lateral. E aí eu não acho certo. Ele espera a bola, digamos assim. Essa discussão a gente teve no Mundial de Clubes, né? Porque o Diniz é o contrário. Os caras vão para onde a bola está. E no Guardiola o cara espera a bola chegar. Às vezes o cara passa 10, 15 minutos sem tocar na bola. O Tite é pouco adepto a isso. É por isso que causa esse debate, né? De sai o Cebolinha, entra o Bruno Henrique. É característica diferente? Mas ele vai jogar naquele setor. E o De La Cruz é diferente do Luiz Araújo? Mas ele vai jogar ali do lado direito. Então,
gera essa distorção, talvez o time muda, porque a característica individual é diferente, mas o cara vai estar ali, o cara Mas vai as estar naquele mesmo lugar. características, o Flamengo, por isso que o Flamengo é o Flamengo, né? É porque é o Flamengo. Porque é o seguinte, o Bruno Henrique, entra aqui. Olha o banco do Flamengo. Aí o Bruno Henrique, entra aqui. Aí o Bruno Henrique joga do meio, da ponta pra dentro. Abre o corredor pro lateral esquerdo, pro Ayrton Lucas. Vai jogar o De La Cruz. De La Cruz, que jogador. Aí, De La Cruz, eu quero você igual a seleção do Uruguai. Sabe como é que é? Meia ponta aqui na direita, traz a bola, porque o De La Cruz não é o finalizador. O De La Cruz é o primeiro passe. O passe para sair, para botar o cara, para pifar o cara, é o debochado. Porque o De La Cruz vai correr para a área para ele finalizar a bola, porque ele vai pegar o rebote. É por isso que Tite Entendeu? abriu mão, por exemplo, de Thiago Maia, né, Pascoal? Porque É. você tem o Gerson que faz uma, duas ou três funções, e tem o Alan, que ninguém fala muito, que é um excelente jogador, que também é uma opção ali uma boa, né? para fazer essa função também. Então, assim, o Tite é igual aquele menino de jogo de botão. É dois para cada posição, características diferentes, mas naquele mesmo setor do campo. Agora, Diferente do Dorival, por exemplo. você vê como é que é essa coisa de jogar posicionado, né? O jogar posicionado, muitas vezes o Flamengo não teve isso, jogar posicionado. Né? Vitor Pereira, saudade. Tem saudade deles, hein, Vitor Pereira? Então, mudou tudo, porque agora os caras do Flamengo sabem por onde a bola vai passar. Sabe que a bola vai passar aqui, vai chegar ali e tal. Às vezes vai dar um lance como esse do Cebolinha com a Arrascaeta. O Arrascaeta vai dar uma trava na bola, ela fugiu, o Cebolinha roubou, entrou na área e fez o gol. Acontece, é do jogo. Mas o Flamengo está com uma saída programada, uma elaboração de plano de jogo para sair. Muitas vezes a tentativa ontem era de impedir a saída de bola por baixo do Flamengo, fazendo falta, para ver o Flamengo não sair com a bola dominada. Por quê? Porque o adversário estava percebendo que se deixasse isso, ia tomar uma chacoalhada modelo gigante. Então tudo tem que ser observado no futebol. Tudo tem que ser. O Flamengo tem tantos recursos, mas tantos recursos, que eu não sei se são recursos inesgotáveis nesse momento. Calma que a gente achava que água doce no planeta era assim também, tá acabando, hein? Posso falar uma coisa pra senhora? Diga lá. O mochilão já. E o mochilão eu não sei como é que tá, não. O mochilão tá rolando Já ainda, não há notícias. O mochilão tá cheio já, não? Está cheia ou está vazia? A mochila não... Eu vou aproveitar esse Flamengo para abranger mais clubes aqui, porque isso aí a gente vai ter que esperar para ver como é que se desenha, como é que encaixa melhor. Mas ontem, na entrevista coletiva, o Tite também falou de um outro assunto que eu acho que, não sei se esse vai dividir opinião aqui na bancada não, eu tenho a minha. Mas o Tite falou que o Campeonato Carioca hoje é o quê, Tite? Fala aí, pra eu ver se eu entendi direito. Versátil para ter sido utilizado em duas, três funções, tem trabalhado em duas funções diferentes, o segundo meio-campista, um esquerdo que flutua para que a passagem do lateral aconteça, de muita qualidade técnica, ele tem um link com a Arrascaeta, eles já pensam e já tem uma sintonia, então tu tem possibilidade de jogar com 4 jogadores de articulação e de jogar com dois pontas de velocidade. Então a equipe ela ganha com isso. O Campeonato Carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, a busca ela é do título carioca. Então esse processo de evolução ele visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma subcomissão técnica que está chegando e que é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também. Essa última frase aí é verdade, Mauro. Estadual, para uma sequência de trabalho, o Campeonato Carioca é charmoso, é glamuroso, tem Fla-Flu, agora mais forte que o Campeonato Paulista? O campeonato não, é óbvio que não é o campeonato mais difícil. Ele pode ser difícil ser campeão. Porque você ser campeão, você vai ter que bater um grandão lá na final. Mas, falando nele, do Tite, claro, ele quer começar ganhando o campeonato, para dar confiança e tal. E aí, ele quer ganhar essa final. Agora, o Flamengo chegar até esse ponto, eu não acho que seja mais difícil do que um grande aqui chegar. A gente viu ano passado.
como é que foi a final. Como é que foi a final? Foi cair no São Paulo pelo caminho, foi cair no Corinthians, sobrou o Palmeiras com um time menor que não estava esperado. Lá, eu não imagino, a gente discutiu isso ontem, as dificuldades. O ano passado o Botafogo não conseguiu chegar, né? Sim. Então, nos últimos 5 anos, só uma vez os 4 grandes chegaram lá. Mas esse ano acho que eles têm tudo para chegar. Aí, claro, eu tô lá naquela semifinal, só os 4. Difícil falar quem vai ganhar. Pô, deu Fla-Flu, deu Vasco, Flamengo, eu acho que é isso. Pode ter sido daí, Pô, né? Que ele quando tem pensou um nisso. entroncamento ali da semi. Porque o Campeonato Paulista, só pra... Porque o cara do Sul pode falar lá, o Renato falar, pô, se eu pegar o Juventude, como estava o ano passado na Série B, vai ser difícil ganhar aqui o Gauchão. Se o América estiver bem esse ano, o Atlético Cruzeiro. Mas aqui não, gente. Aqui são 4 clubes da Série A, gente, e 7 da Série B. Isso porque o Santos está na B, senão seriam 5 da A, que tem o Bragantino, e teria o Santos com todo o gigantismo. Lá você tem os 4 da Série A, os 4 grandes. E tem clube sem série. Tem clube até sem série. Então aqui você tem pelo menos 11 que podem te dar muito trabalho. Tem uma aí, ó, eu ia falar que tem no nosso Instagram, tem aí também que a nossa produção é ligeira, rapaz. Nossa produção fez de todo mundo, ó. Aí, Tetra, Corinthians, Palmeiras, Bragantino, São Paulo. E aí a gente tem aí Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Agora todos eles na Série A, mas durante muitos anos recentes tinha um ali, né, ou Botafogo ou Vasco na Série B. E aí tem o que o Mauro diz, Santos, Botafogo de Ribeirão, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino e Ponte Preta na Série B. Tem o São Bernardo na Série C, na Série D, Água Santa, Inter de Limeira e Santo André? Isso. E Santo André. Água E aí Santa tem o chegou na Volta final ano passado, hein? Redonda. Tá na Série B ali, mas foi finalista. Exatamente. Você vê o nível de dificuldade. Aí a gente olha pro outro lado, tem Portuguesa, Nova Iguaçu, Audax na Série D, tem Volta Redonda na Série C. Eu não sei se alguém vai concordar com o Tite. Alguém vai concordar com o Tite aqui? Eu. O Carioca tá mais difícil que o Paulista? É mais difícil que o Paulista. Então eu quero te ouvir. O Carioca é mais difícil que o Paulista porque você tem que sair do Rio de Janeiro para jogar em Manaus, jogar em Belém, jogar em Brasília, jogar no Espírito Santo, jogar na Paraíba. É o Campeonato Brasileiro. Repete só, antes do último você falou jogar onde? No Espírito Santo. Espírito Santo e Minas Gerais. Logo ali. Eles ficam me dizendo que não é viagem, que não faz diferença. Viagem sim. Não, cara, Muito obrigada, não era dá só isso que eu tempo precisava. do cidadão sentar. Era só isso que eu precisava. Você O Serra sentou pode e voltar sai, amanhã. Isso é viagem. A gente sentou, chegou. No Cariacica Tá, não tem. exclua Cariacica, inclua Manaus, Belém, Brasília, interior de Minas. Daqui a pouco a gente vai ter em Orlando também. O Miami. Tite está tão preocupado em não chegar na semifinal que inclusive foi para os Estados Unidos. Deixou aí um time. Três rodadas, voltou o aqui. sub-20. Mas tá muito preocupado. Vai Mas voltar pode pra ter jogar sido aqui, isso, né? que educadamente ele não quis verbalizar, mas que ele pode ter levado em conta. Porque eu não consigo achar as viagens, o fato de ter um jogo em Manaus, um jogo em Natal, um jogo em João Pessoa. Porque assim, olhando. Não, isso Olhando tá de o campeonato, ele brincadeira. pensou em quê? Você tá de brincadeira com você tá entrando nessa pilha. Ele não tá não, ele tá falando O sério. duro do campeonato, o Campeonato Paulista por si só já tem a sua grandeza. Do enfrentamento dos grandes, como tem no Rio de Janeiro. Aí eu acho que aí tem uma paridade, né? Mas se você olhar para o interior de São Paulo, o Zinho jogou no interior de São Paulo, ele pode falar melhor que eu. Jogar contra a Ponte Preta lá no Moisés do Carém. Vai no Brinco de Ouro jogar contra o Guarani. Vai lá em Ribeirão Preto jogar contra o Botafogo. Vai lá em Mirassol é logo ali, viu, gente? Mirassol, pra você ir pra Mirassol, você vai. Se você vai na estrada, então você vai. Mirassol é o quê? Perto de São José do Rio Preto? Quando você pensa que É chegou. quase Rio São Paulo. É mais longe. É mais longe. mesmo? É mais longe a distância. Quando você pensa que você chegou, você não chegou. Então vai lá, vai jogar lá em Itu. Então, esses times, em Novo Horizonte. O Zinho jogou em todos esses lugares. Então, o campeonato carioca tem um charme, tem um. Eu gosto do campeonato regional. Eu adoro o campeonato regional. Eu ouço muitas vezes assim, não, porque isso só atrasa o futebol brasileiro, não. Outras coisas atrasam o futebol brasileiro, não só o campeonato regional, que eu acho que tem que dar uma enxugada, isso eu concordo. Mas, poxa vida, jogar no interior de São Paulo, o campo da Ferroviária é lindo. Vai no campo da Ponte Preta. Enzi, conta aí, vê se é mole jogar lá.
Não, eu estava esperando porque assim, eu sou um privilegiado, porque eu joguei nos 4 maiores campeonatos do país. Eu joguei o Mineiro, o Gaúcho, o Carioca e o Paulista. É por isso que você é do Fui camarote. campeão Não é qualquer um que você tem camarote aqui. Você viu o parêntese? E fui campeão. Não, eu joguei, perdi, ganhei, fui campeão, perdi. Então, assim, eu respeito muito o Tite. O Tite é meu amigo, né? Um cara que eu admiro demais, mas não concordo. O Campeonato Paulista é o mais forte, até pelo poder financeiro das equipes. Assim, o Rio tem os 4 grandes, São Paulo também tem os 4 grandes. Mas quando você vai para os times de menores investimentos, cara, a diferença é enorme. O que é arrecadado, a estrutura dos clubes do interior de São Paulo, se você for no CT de treinamento, clubes que têm o ano todo de competição, você viu ali, time na Série B, time na Série C. No Rio de Janeiro são menos clubes, você vê que só tem um Volta Redonda na Série C e tem 3 clubes na Série D. São 12, né? E alguns disputam a Copa do Brasil, que é difícil passar as fases todas. Digo até por experiência própria, porque o Nova Iguaçu, todo mundo sabe da minha ligação com ele. O ano passado até foi um pouquinho mais longe, caiu pro América Mineiro. Passou pelo Vitória que foi para a Série A, o Vitória ficou no meio do caminho para o Nova Iguaçu. Mas é aquela coisa, a primeira rodada, você vai jogar no campo do adversário, aí o empate aqui, aí, então tem várias situações. Mas assim, eu só não concordo, às vezes, com esse modelo do Campeonato Paulista. Porque tem clubes de um grupo que soma mais pontos do que o segundo colocado do outro grupo lá que classificou e ele está fora. Acho Tem que meio torcer injusto, porque né? você não enfrenta Porque todo mundo você no não- Paulista, não é isso? Isso. Não enfrenta, né? Dentro do seu grupo você não enfrenta os times. Você só enfrenta se classificar e joga o primeiro contra o segundo, do mesmo grupo. Já é definido. Mas você não enfrenta esse time durante a competição. Então você não tem nem chance de tirar ponto do cara que é do teu grupo. Então, e às vezes, muitas vezes, quantos campeonatos paulistas a gente viu times de outro grupo ter uma pontuação maior, ficou em terceiro no grupo, mas tem a pontuação maior do que o segundo do outro grupo. Enfim, é um modelo para você tentar ajustar as datas, o calendário, eu entendo isso também. Mas, no geral, o Campeonato Paulista, na minha opinião, é mais difícil, é mais competitivo. Os times grandes, se não se interessarem, os times grandes de São Paulo, não dá para fazer o que o Flamengo está fazendo. Não dá para fazer o que o Vasco vai fazer hoje. O Vasco com o time titular, que você vai assistir aqui no Star Plus, o time titular do Vasco, você quiser ver o time titular, vai ser no Star Plus. Porque a molecada é que vai estrear no Campeonato Carioca. Esse ano, eu concordo com o Tite, a frase que ele fala que vai ser mais difícil, porque me parece que os times grandes estão mais interessados em colocar o time titular. Apesar que o Flamengo vai ficar aí essas 3 rodadas, mas a maioria vai tentar, ainda no primeiro turno, jogar com o time titular, né? Depois dessa pré-temporada que vai ser feita. Mas os anteriores, a maioria, por que o Botafogo não chegou, às vezes o Vasco ficou fora e tudo? Porque usa muito times alternativos, quando vai correr atrás já está difícil. Já não tem um time pronto para buscar essa recuperação. Em São Paulo, esquece. Se o Palmeiras botar um time alternativo, a base do Palmeiras é boa, mas se botar só a molecada, não vai classificar. O São Paulo, o Corinthians, o Santos nem se fala que brigou aí até para não cair no Paulista. Então, assim, é mais difícil para mim o Campeonato Paulista. O estadual, né, Dani? O politicamente mais forte, por conta da CBF ter tirado o ranking da CBF, tanto que o Santos não vai disputar a Copa do Brasil, disputaria até se fosse rebaixado, né? Sim. Por conta do ranking da CBF. Então, os clubes grandes vão ter que dar um pouco mais de importância ao estadual se quiserem disputar a Copa do Brasil, que é uma competição milionária, né? E é importante também para o cofre desses clubes, né? O Flamengo ganhou 2 recentemente, né? Então, acaba o estadual funcionando dessa forma para os clubes, mas eu acho também que o Tite não pensou nesse quesito. Eu acho que ele acredita mesmo que é muito forte. Se ele tivesse poder, ele ia dizer que o Gaúcho é mais forte. Ele assim, gente, eu quero ganhar, não sei se vai dar, porque, pô, o Gaúcho aqui tem o Inter, tem o Juventude, Brasil de Pelotas. Ele tá fazendo isso, ele quer ganhar o Flamengo.
Hein? Vai jogar lá na Serra. Vai lá jogar com o Caxias, com o Juventude, é isso É aí. duro o gauchão. Eu Ou é 40 graus ou você não enxerga um palmo na frente do nariz, né? Eu sei. Ele tá defendendo ali a sardinha pro lado dele, tranquilo. Tipo, não precisa falar isso. Inclusive eu perdi um gauchão pra ele. Ih, O Tite, rapaz. né? Caxias. Pois é. Então Então, foi Grêmio e Caxias, o Caxias do Tite. Foi lá que o Tite se revelou pro futebol como treinador. agora sim, ele pode dizer mesmo, ó. Você vê, ele também sabe que ele não é bobo nem nada. Como é que foi o ano passado? O outro ano, ele sabe que o Fluminense vem aí de 2 campeonatos. Ele precisa quebrar isso. Então ele fala, ó, assim, ele pode falar que o campeonato é mais forte, sabe? Ganhar o campeonato é mais difícil do que ganhar um paulista, seria diferente. Daqui a pouco ele vem aí dizer, frase. não, o que eu quis dizer na verdade, que a gente tá vendo aqui, ó, o próprio Fluminense, que é campeão, também, por enquanto, tá com o pessoal de férias, né? Vai estrear com um time de meninos por conta do Mundial, estendeu as férias e tal. A gente vai ficar de olho nesse Fluminense. Agora tem aí só um porém pra também. entender. O Zinho tem toda a razão nesse argumento, mas para evitar que os daqui pensem em fazer muita excursão, a federação paga o dobro do que paga a Carioca. O que também já é um ponto importante, Entendeu? porque quando Os caras- mexe no os bolso, caras mexe que de outra maneira. Estão ganhando 40 milhões para disputar. E ontem eu te falei que eu li lá do Maurício Doriega informando que o Botafogo, por exemplo, é 14. Então é uma exigência também para você entrar com um time um pouco mais forte. mais Tal. forte. Fora esse argumento do Zinho, que tem razão. Se começar a dar moleza, você não chega depois. Eu vou falar já desse Vasco da Gama, que o nosso Tetra já avisou aqui, é no Star Plus que você assiste o time do Vasco em pré-temporada, jogo lá no Uruguai. Mas antes, eu quero mostrar só um anúncio que foi feito. A gente citou aqui o Felipe Luiz, Pascoal. Tá aí o motivo dele não ter aceitado também, né, entre outras coisas, o cargo que ofereceram para ele na CBF de coordenador de seleções de base. Seria um cargo um pouco mais político, um cargo um pouco menos no campo, e o Felipe Luiz agora assume como técnico do Sub-17 do Flamengo para começar uma nova carreira, assim. E eu fiquei pensando muito sobre a conexão, né? Vê-lo chorando na despedida me traz a história que ele tem nesse Flamengo. Ele é rubro-negro desde criança e o Felipe pode chegar num lugar tão alto do Flamengo, porque se der certo o projeto dele, ele pode assumir um time profissional, ele pode ganhar mais títulos e vai ser um pouco fora da curva do que a gente vê no futebol hoje em dia, né? Aí eu vou falar pra você, quando eu vejo o Felipe Luiz aí, ele se despedindo, eu lembro do menino de 16 anos que a gente botou pra jogar lá no Figueirense. Né? E o Dorival Júnior era auxiliar naquela oportunidade. E é esse mesmo menino que eu vejo aí, saindo e assumindo uma nova perspectiva, assumindo uma nova carreira. Como eu conheço um pouquinho o Felipe Luiz, tudo que ele fizer vai dar certo. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Porque ele é estudioso, ele é aplicado, ele sabe o que ele faz, ele é inteligente, ele tem uma coisa que ele tem uma inteligência, uma capacidade de ler as coisas rapidamente, essa visão que ele tem, ele enxergou, ele já capta tudo. Eu não tenho dúvida de que ele será brilhante também nessa carreira como treinador, porque o tempo vai dizer, né? Ele assume o Sub-17, um passinho depois do outro e tal, e é o que ele gosta. Ele gosta de falar com os outros, de passar instrução, mas isso é nato dele, isso não é nato, é dele. Isso é desde lá da base, no Figueirense, que ele era assim, ele gostava de conversar com os outros garotos, de passar ilustração, de se posicionar. Às vezes ele jogava de meia esquerda, às vezes ele jogava de ponta, às vezes ele jogava de lateral. Então, esse é o mesmo menino que eu via jogando lá no Figueirense, é esse que eu estou vendo agora começar a carreira como treinador do Sub-17 na equipe do Flamengo. E eu não tenho dúvida, né, porque ele é torcedor do Flamengo. Sim. Porque há uma forte influência no futebol carioca, nos torcedores catarinenses. Né? O Brasil todo, né? Não à toa vai jogar em Manaus, em João Pessoa, enfim. Em Santa Catarina você poderia esperar uma influência um pouco maior do futebol gaúcho, não. É do futebol carioca. Né? Tem muito botafoguense, muito vascaíno, muito flamenguista. Teve Fluminense, torcedores do Tricolor, mas essa do Felipe, eu torço demais por ele. E acabo vendo essas imagens aí, me recordando daquele menino lá com Acho que não existe. 15 anos, 16 anos. Acho que não existe. Não sei.
Se algum outro jogador já leu mais livros que o Felipe Luiz, eu leio atualmente, que mande uma mensagem para eu saber, porque o Felipe é um livro atrás do outro, jogador de xadrez. O Landim foi chefe da delegação em 2019 da Copa América e ficou encantado com o poder de liderança dele na seleção. Por isso levou ele no Flamengo. Acabou a Copa América, na metade do ano ele vai buscar o Felipe para dar uma mudada de patamar mesmo ali de liderança. Porque ele acompanhou durante o mês todo. O Felipe ficou muito encantado com o Felipe na convivência. É nato dele. É liderança natural. Aí o Landim vai buscar, não foi técnico que foi atrás dele, não, foi o próprio Landim mesmo, que agora dá a ele essa oportunidade, porque sabe, né, o que ele pode apresentar ao Flamengo, como você disse aí, num crescimento natural, sub-17, depois 19, 20. Ano que vem vai estar na copinha aqui, de repente a copinha aqui, a estrela da copinha é o técnico do Flamengo. E aí ele vai falar, não vai jogar lá o Carioca com o time reserva, que o meu time vai ficar aqui para ganhar a copinha, ele vai querer ganhar a copinha. Mas desejo muito sucesso a ele mesmo, ele já é um cara super bem sucedido. Eu não canso de dizer aqui que o Tite o convidou para ir lá à CBF, bater papo antes da Copa do Catar com ele, né, para falar de táticas lá de fora, das seleções. Ele é muito estudioso, então ele tem esse conhecimento mesmo, tático, trocar ideias com... Acho que agora eles vão ter muita oportunidade de conversar, mas enfim, horários diferentes, né? Ele lá preocupado com o Sub-17, o Tite com o principal, não vai ser a mesma coisa se estivessem juntos, mas o Tite vai ajudá-lo também nisso. Mas foi o Tite que o pediu para ir lá para ver se ele dava uma ajuda numa conversa. Assim como o Tite chamou jornalistas também lá para conversar, né? Querer saber o que achavam. Entre os jogadores chamou o Felipe Luiz, e nem havia essa ideia de que o Tite, imagina, isso foi lá antes da Copa, que o Tite ia estar agora no Flamengo. Sucesso para essa nova função aí do Felipe Luiz. O Flamengo, só como informação, né, Zinho, tá passando na Copinha. Mesmo com o Sub-17, vai jogar com o Leicester amanhã. 51 no segundo tempo. Passou e amanhã vai ganhar com o time que tirou o Palmeiras. É verdade. Vai jogar com o time que tirou Veja o você Palmeiras. como é o futebol, hein, meu tetra? A Copinha rolando, o Felipe assumindo uma nova função. E como lateral, pra mim, ele já tá na história, não parei pra fazer uma lista, mas assim, entre os 5, com certeza, mais importantes e maiores laterais da história do Flamengo. E agora treinadorzinho. Essa geração 2019 está na história do clube, né? Vai estar sempre num patamar lá em cima. Eu acho que o Felipe Luiz é muito legal, né? Essa ideia dele de, mesmo com o nome que ele tem, com o carisma que ele tem, com essa liderança que é explícita, que a gente vê que ele tem, é um cara querido por todos no meio. Você vê ali na despedida, foi o América Mineiro, não, foi o Cuiabá que ele tinha, né? Cuiabá. O Flamengo estava jogando. Você vê que os jogadores todos do Cuiabá vão abraçar ele. Ele não tem nenhum tipo de resistência com times adversários, jogadores, não entra em polêmica, tem uma postura profissional, uma ética muito grande, é um cara que tem uma carreira limpa, muito bonito isso, e legal ele assim, não usar isso para querer já ir para um time de cima, um profissional, que ele teria, se não teve, hein? Se o telefone dele não tocou para ele assumir time de profissional já, como ele teve esse convite para estar ali na comissão, né, para estar numa coordenação com o Dorival, mas ele entende, esclarecido como ele é, que ele precisa de etapas para aprender, porque uma coisa é você ter sido jogador, você ter conquistado tudo, você ter exercido uma liderança como atleta, mas ser o treinador, ser o comandante de um elenco, de um grupo, de uma gestão de vestiário, que não é só jogador, são todos os funcionários do departamento ali, passa sim pela aprovação e liderança do treinador, desse carisma, dessa gestão de um vestiário bom. Porque muita gente fala assim, o vestiário tá meio ruim. Não é só de jogador não, hein, gente? Eu já vivi muito vestiário que às vezes até o cara da rouparia faz uma fumaça. tá muito tempo no clube, cara, o cara fala uma conversa com o jogador abraça aquela ideia, já passa por outro, enfim. Não é o caso, o Felipe Luiz tá legal demais. Eu comparo muito assim, não estou comparando jogador, estou comparando postura. O Alex, nosso parceiro,
que foi meu companheiro de muitos anos de profissão, também teve essa postura, né, se preparou, estudou, tirou as licenças, começou ali na base do São Paulo, foi bem, chegou aí no profissional do Avaí, acho que tem uma carreira brilhante também pela frente como treinador, o Alex, pela inteligência que tem e por ser um cara também muito do meio, querido por todos. O Felipe Luiz vai por esse caminho, vai se preparar, porque assim, agora ele tem que comandar treino, tem que planejar treino, tem que dar o treino, ele vai ter que fazer os jogadores entender aquilo que ele quer, então isso precisa de prática, precisa trabalhar, e nada melhor trabalhar com a molecada, porque ali está ensinando, está mostrando, vai passando de categoria, começa a vir um pouquinho de pressão de fora, que vai jogar a Taça São Paulo, já tem pressão, já tem torcida, já tem imprensa. Então, ele foi jogador, teve pressão? Teve, mas não ele como treinador respondendo por tudo. Então, isso tudo é um trabalho que ele vai ter que fazer por esse período até chegar no profissional. Elton, pra gente fechar, foi boa a escolha de ficar no Sub-17 em vez de repente tentar um time já de profissionais, né, efetivados ali, fosse de uma Série A ou Série B? Eu acho excelente, né? Ele tá fazendo um plano de carreira, né? Começar na base, não precisa dar coletiva toda semana para explicar mudança, derrota, pode experimentar sem ter jogo. Tudo bem, todos os jogos são transmitidos hoje, né? Sub-15 a profissional, mas não vai ter aquela pressão, porque o torcedor do Flamengo está preocupado com o time profissional do Tite, no máximo com o Sub-20 ali do Mário Jorge, que também viveu essa situação de sair do Sub-13, subcategoria, e está no Sub-20. Ele tem essa mentalidade europeia de transição de carreira. Porque se a gente for pegar as histórias, Guardiola treinou primeiro o time de iniciação do Barcelona, para depois ir para o time profissional. O Zidane no Real Madrid é a mesma coisa. Hoje o Xabi Alonso, que é um cara que está em alta, também treinou o time do Real Madrid. O De Rossi, que assume a Roma agora, que o Mourinho acabou sendo demitido, era auxiliar técnico do Mancini na Itália, né, na seleção italiana. Tudo bem que ele viveu muitos anos com o Simeone aposentou do Racing, e já assumiu o Racing, só que ele estava na Argentina, não era uma mentalidade europeia de plano de carreira. O Simeone deu certo entre altos e baixos, hoje está bem consolidado. Eu acho que ele aposta no caminho certo, o Zinho lembrou bem do Alex. A questão o futebol brasileiro é máquina de moer treinadores, inclusive na base. O Alex foi para o profissional do Avaí e passou ali alguns meses e acabou sendo moído por essa máquina do futebol brasileiro. Mas eu acho que o Felipe Luiz, e eu acho que né, muito inteligente nesse plano de carreira, vai ser um brasileiro de destaque no futebol europeu, não só no futebol brasileiro. Ele é muito bem reconhecido na Europa, né, pela sua trajetória no futebol europeu e por sua visão de jogo. O Brasil perde muito, mas por enquanto ganha um cara que vai aprender demais com o nosso futebol. Ele foi para Espanha e foi ver o jogo do Atlético de Madrid que ele jogou. Foi vacinado. Sim. Antes do jogo, o estádio ficou em pé quando o viu na tribuna. Todo o estádio aplaudiu o Felipe Luiz. Acho que vai ter dificuldade de fazer intercâmbio com um técnico de Não, lá? zero. Ele é inteligente, é bem relacionado, é um cara querido. Felipe, um beijo pra você. Do clube, né? Acho que posso falar por todos nós aqui que estamos torcendo muito pra essa carreira ser tão brilhante quanto foi a de jogador. O intervalo é rapidinho, porque na volta a gente vai falar do Vasco, que vai... Obrigado, nação, por terem chegado até aqui. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, deixem o like. Isso ajuda no crescimento do nosso canal e assim estimula mais a gente trazer sempre notícias de primeira mão do nosso Mengão mais querido. Desde já eu agradeço. Obrigado.